Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar convosco um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 29, que diz assim: Porque aquele que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Então, meus irmãos, nós sabemos que nesta passagem, nesta parábola, Jesus faz o convite aos seus servos para participar das bodas do Cordeiro e eles deram desculpas, dizendo que tinha comprado um campo, tinha casado, e cada um dera suas desculpas. E o seu Senhor não aceitou essas desculpas. E Jesus faz o convite aos cegos, aleijados, todos aqueles que era rejeitado pela sociedade. E eles vieram. E o seu servo disse para o seu senhor que tinha feito como ele tinha mandado. E Jesus dá 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro servo e 1 talento para outro servo. E o seu senhor sai. Passa-se o tempo, o seu senhor volta, e o servo que recebeu 5 talentos granjeou mais 5 e apresentou ao seu senhor. O segundo recebeu 2, granjeou mais 2 e apresentou ao seu senhor. E aquele servo que recebeu 1 talento, enterrou. E vai e apresenta a sua desculpa ao seu senhor. E o seu senhor não aceitou a sua desculpa. E deu a sentença para ele. Disse assim, porque aquele que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tens ser-lhe-á tirado. Versículo 30, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exterior, ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora, o que me chama a atenção no versículo 30 é que Jesus diz que ele não tem, e o que tem vai ser tirado. Para mim compreender esta linguagem de Jesus, eu observando aqui no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo de número 19, olha o que diz a palavra de Deus no Gênesis 3, versículo de número 19. Porque isso me chamou a atenção quando Jesus faz essa parábola falando para este servo. E aí eu recorrendo à Bíblia encontrei aqui o que Jesus realmente estava falando para ele. Porque se ele não tem, vai tirar o que não tem. Então vamos ver aqui o que diz aqui, 3 e 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Quando Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e passou o homem a ser alma vivente. Então o homem é composto de corpo, alma e espírito. Aí em Eclesiastes, no capítulo de número 12, e no versículo de número 7, diz assim, versículo 7 de Eclesiastes 12, é o pó, e o pó voltará à terra como era, e o espírito voltará a Deus que o deu. Então, no Gênesis, Deus deu a sentença para o pó, para a matéria humana, matéria física. Aqui, Deus dá o destino para a alma, para o espírito. Aliás, para o espírito Deus dá o destino aqui. O espírito veio de Deus e para Deus voltará. Agora, para a alma, Deus dá a sentença aqui em Ezequiel capítulo 18, no versículo 4.
Eis que toda a alma são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, para compreender aquela linguagem de Jesus, para aquele servo inútil que recebeu um talento e enterrou, foi infiel para com seu Senhor, e Jesus disse para ele, olha, aquele que tem, seria dado. Ou seja, tem o quê? Tenho obras. Granjeei o talento. Vai receber em abundância. Abundância é o que significa gozo, vida eterna. Será lhe dado em abundância. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, para compreender essa linguagem de Jesus, precisamos recorrer à Bíblia para entender realmente o que Jesus está falando. Ele não granjeou, não tem talento. Então, o que tem que não é dele? O Espírito, que veio de Deus e para Deus o voltará. Então, é exatamente o que Jesus estava falando para aquele moço. E o que aconteceu? Foi lançado o quê? No inferno. A alma desse moço. Então, meus irmãos, conforme o profeta Ezequiel, todas as almas são de Deus. Mas a alma que pecar, esta morrerá. Então, precisamos aceitar Jesus como Salvador da nossa alma, porque aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu irmão, meu amigo, não temos outra saída para a vida eterna só através de Jesus Cristo, para ter vida e vida em abundância. Sabemos que o texto aqui que li é um texto escatológico. Um texto escatológico. E aqui trata de Israel e trata com os gentios. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça. Amém.